Curso da Caixa, parte 2, continuando a matéria de antes. Probabilidade, estatística e porcentagem. Continuando essa matéria, para quem não viu a parte 1, retorne para ver, porque aqui vai tratar assuntos que lá já foi começado, e se você não conhece eles, aqui vai ficar totalmente travado. Quartil, percentil e média, os 3 tipos de média: aritmética, geométrica e ponderada. Tranquilo? Se você já sabe esse assunto, bora continuar. Medidas de dispersão é o primeiro assunto de hoje. Trata-se de encontrar um valor que resuma a cadeia numérica. Como assim? Um exemplo, amplitude. Amplitude na física. O que é? É a crista menos o vale. É o valor de uma amplitude. Na matemática, seria você pegar o valor do máximo menos o mínimo. E você descobre a amplitude. Tranquilo. Primeira parte, safe. Intervalo. Intervalo de um termo. Por exemplo, você quer descobrir um termo C, mas o exercício só te deu B e D. E A também. Mas o A a gente ignora porque não é necessário para essa conta. B e D. Para você descobrir C, você pega B menos D e você descobre o valor do meio. Seria como descobrir uma média, só que como intervalo. Dentre essas medidas de dispersão, a mais complicadinha, as mais em si, são essas agora, que é a variância e desvio padrão. Para você descobrir a variância, você tem que descobrir o desvio padrão. Então vamos começar. Para descobrir o desvio padrão, primeiro você tem que descobrir a média. Vamos se dizer num exemplo. Tem lá A igual a 3, B igual a 7 e C igual a 6. Qual é a média disso? Vai pegar 3 mais 7 mais 5, acho que é 5 eu falei 6, não lembro agora, e divide por 3. Vamos dar como 5, então o valor total 7 mais 3, 10, mais 5, 15, divide por 3, 15. 5. Média 5. Para descobrir o padrão, você tem que pegar os valores de A, B e C e subtrair pela média. Então você vai pegar, por exemplo, o valor de B, que era 7. 7 menos 5 dá 2. Esse é o desvio padrão. 5 menos 5 dá 0. 3, aí nesse caso você inverte. 5 menos 3 dá 2. Sempre o valor tem que ser positivo, nunca negativo. Então se no caso for o valor da tabela for menor do que o valor da média, você coloca a média na frente e coloca o valor atrás. 7 no caso por ser maior vai ficar na frente, 7 menos 5, 3 por ser menor, 5 menos 3. Desses valores, 0, 2 e 2. Descobrimos o desvio padrão. 2, 2, 0. Agora, para descobrir a variância é a média do desvio padrão. Então você pega os valores do desvio padrão e divide pela quantidade. Então, no caso, 2, 2, 0. E, outra coisa, que esses valores vão ser todos elevados ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E divide por 3. Então, 2 mais 2, 4, mais 2 mais 2, 4, mais 0 mais 0, 0. Então, 4 mais 4 dividido por 3 dá uns 2,5, 2,6. Acho que dá um número quebrado infinito. Então, vamos 2,6, 3 pontinhos. Ok. Dentre esses valores, existe o coeficiente da variância, ou variação, mas eu chamo de variância, que é CV, coeficiente da variância, igual a S. S é o valor que se denomina, a letra que se denomina como desvio padrão, e o X com um tracinho em cima, que é a letra que se dá a média. E variância é o S ao quadrado. Por causa de elevar ao quadrado, então, tipo, desvio padrão é S, variância é S ao quadrado. Tranquilo. Então, voltando à fórmula, CV igual a S de desvio padrão, dividido por X de média, vezes 100%. Ou pode transformar em fração para fazer o cruzadinho e multiplicar 1 sobre 100.
Acabamos essa primeira parte. Vou mostrar agora o caderninho. A gente vai entrar na próxima parte, que por sinal já até retrata essa folha. Eu mostro de besta, né? Que depois eu edito e coloco aí. Mas continuando. Finalizando essa folha que já trata da próxima parte, que pega a população, a amostra, a porcentagem amostral. Para começar com isso, antes de tratar esses assuntos, já vamos direto pro pior. A gente já elimina o ruim e depois é tudo fácil. Distribuição binominal. Muito utilizada em Python. E é muito utilizada também para plano cartesiano. Você quer criar um plano cartesiano ao invés de x e y com variância. Por quê? Então, para se utilizar esse tipo de valor, você vai utilizar uma fórmula. Por sinal, uma fórmula que é bem grandinha. É uma fórmula que você vai pegar x, que é o valor da variância total, e x, que é o valor dada a variância. Vai diminuir um pelo outro, igual ao número fatorial, dividido por n vezes o número da variância, fechando parênteses, vezes x fatorial, x, vezes p, entre parênteses, 1 menos p elevado a n vezes menos 1, n menos x. Essa é a fórmula para descobrir. Por sinal, vou até mostrar de novo. Agora a próxima folha. E a última folha dessa parte. Depois, próxima aula, matemática financeira. E eu vou retratar toda ela num vídeo só, que é tranquilo. Matemática financeira. Espaço amostral. Eu falando, me confundi tudo. Espaço amostral, probabilidade aleatória, Laplace. Bora lá. Espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o número de possibilidades em uma determinada coisa. Por exemplo, você tem um dado de 1 a 6. Um dado só pode cair, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, correto? Não pode cair 7, não pode cair 0 e assim por diante. Não pode cair 2,5. É só esses números. Então, o espaço amostral é a quantidade de possibilidades possíveis em uma jogada de alguma coisa ou qualquer objeto. Cara ou coroa de uma moeda, dado de 1 a 6, dado de 12 lados, no caso 1 a 12. Probabilidade aleatória. Você pega esse espaço amostral e utiliza como conta. Então eu vou dar um exemplo. Pense numa caixinha surpresa. Só que a gente sabe que nessa caixinha tem 3 bolas vermelhas e 2 verdes. Ao você enfiar a mão nessa caixa e tirar uma bola, qual é a probabilidade de sair uma vermelha? Se tem 3 vermelhas e 2 verdes, o total, a população total, seria 5, correto? Que é só você somar um com o outro, dá 5. Então, ao você tirar, são 3 sobre o total. Então é a possibilidade total que, no número que você quer tirar, dividido pelo total de tudo. Então, 3 dividido por 5. Essa é a probabilidade. Em fração, que também tem casa decimal e percentual. Percentual é a porcentagem e decimal seria como, tipo, 20%, 0,20. 2%, 0,02. E 100% equivale a 1. Dentre isso, e tratando de assuntos como biologia, temos genética. E dentro da genética, utilizamos como multiplicações de frações dentro de um enunciado. Se tiver escrito e, é multiplicação. Se tiver escrito ou, é soma. Então, dando um exemplo. Em um caso em que uma pessoa joga um dado e uma moeda. A moeda caiu cara. Qual é a probabilidade dela cair cara e cair um 3 de um dado de 6 lados? Então vamos lá. 3 equivale a 1, porque é 1 sobre 6 possibilidades. O 3 é só uma possibilidade das 6. Então você vai pegar 1/6 e, tá aí no enunciado, e multiplicação, cara ou coroa. Então é 1/2, só tem 2 possibilidades. 1, então é 1/6 vezes 1 sobre 2.
1 sexto vezes 1 sobre 2, multiplica normal, dá 1 dozeavos. Acabou. É isso a multiplicação. E soma, se fosse soma de cair ou 1 terço, ou de cair um lado de 3, ou cair um lado de 4. Então seria 1 sexto mais 1 sexto. Que dessa vez, por curiosamente, daria 2/12, simplificando, 1 sexto de novo. Simplificando, agora você corta um com o outro. Tá 2/12. Você vai pegar... São dois valores que são divisíveis por um valor par. Então você vai pegar os dois, divide por 2, o 2 vai ficar 1 e os 12 vai ficar 6. Simples. Espaços equiprováveis e espaços não equiprováveis. Qual é a diferença de um para o outro? Espaço equiprovável. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Você está com moeda, só existe dois lados. Cara ou coroa. A possibilidade de cair cara é totalmente contrária à possibilidade de cair coroa. Então seria meio que tipo 100%, contrário ao contrário, metade, metade, 50-50. Espaços não equiprováveis. Como o próprio exemplo da moeda, moedas viciadas, que tem maior chance de cair de um lado do que de outro, porém nunca é zero. Vamos dar um exemplo. Em uma tacada, em 10 mil tacadas de moeda, 7.000 vezes de uma moeda viciada para cara, caiu cara. Qual é a probabilidade? Se for 7.000 de 10, é 70%. Para simplificar, corta os zeros. Só que deixa só os dois. Então fica 7 de 10. Então, automaticamente transformando, fica 70%. É simples. Então, 70% para cara e 30% para coroa. Tranquilo essa parte. Porcentagem, dá para assimilar bem desse jeito. Dentre outras, também existe outra variação, que é condicional e independente. Como o próprio nome diz, condicional, condição. É caso aconteça entre outro caso. Então ela depende de uma relação de A e B para ela C e D funcionar. Independente, enquanto isso, ela é meio que o A e B. Ela não liga para ninguém, ela faz sozinha e acabou, não precisa de relação. Então ela é meio que ela... É o caso da moeda. Tacou a moeda, não precisa de outra coisa. Vai cair cara ou coroa e acabou. A menos no caso que seja viciada, mas ainda assim continua sendo independente. Não precisa de ninguém. Um exemplo de condicional, para quem não assimilou ainda, a própria genética de biologia. Para uma pessoa nascer albina, ela necessita que o pai ou a mãe, um dos dois descendem de albino, ou os dois tenham o segundo pontinho negativo. Tipo, um I seja um Izão e um Izinho. E a mãe também seja um Izão e um Izinho. A possibilidade numa reprodução genética seria de 50-50. Não, seria 25% na real. 25% de nascer albina, que é 1/4. No caso, 1/4. E em caso de a mãe ser albina, porém o pai ser 100% RH positivo, ambos, Izão, essa possibilidade é zero. Mas trata assunto de genética, não assunto matemática. Cortando essa parte. Entre essa parte, temos o teorema do produto. Eu acho que é a matéria mais confusa em si. A fórmula vai estar aparecendo aqui na tela. É um pouco tensa, mas assim, ela é chata, longa, mas é simples de se entender. É quando um valor A e B, para acontecer simultaneamente, um deles tem uma condição do outro em relação ao primeiro, meio que um depende do outro. Então meio que seria PA intercalando B é igual a PA sobre B vezes PB. E PB vezes P sobre A igual a vezes PA. Essa é a fórmula aí gigante. Mas resumidamente, se você traduzir para o literal, é um condição condicional ao outro. Como o próprio disse, condicional um depende do outro. Tranquilo. Acabamos esse assunto. Só tem que decorar essa fórmula que... por muitas das vezes elas são meio que lógicas. Dá para você raciocinar um com o outro. Se é o total, divide pela quantidade que ela quer da porcentagem. Então é mais simples
tratando de percentual. Mas enfim, é isso. Próxima aula vai ser matemática financeira, que até me confundi no meio do vídeo, falei matemática financeira. Mas trata de assuntos que seguem o mesmo padrão: matemática, soma, subtração, divisão e multiplicação. Então é isso.